Boa tarde, aleluia, glória ao Senhor. Hoje é segunda-feira e eh, são segunda-feira, dia 20 do 9, 20 do 9 de 2021 e é segunda-feira, como eu já disse, glória ao Senhor. Bem-vindos, amados amigos, irmãos e simpatizantes. São 13 horas e 30 minutos, mais ou menos. O Senhor Espírito Santo é o Espírito de verdade que me guia, que me ensina toda a verdade. E Ele inspirou os homens santos de Deus que mandaram escrever a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Então, eu sou discípulo do Senhor Espírito Santo. Jesus disse: Não vos dei cuidado, porque o Espírito Santo falará por vós. O título da mensagem é Sabemos. O hino é o 207 e vamos ler o 207. O título é Vive, Ele vive, Jesus ressuscitou. Vive, Ele vive, aleluia, Jesus vive. Vive, Ele vive, aleluia, Jesus vive. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. E cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva que sai de dentro de mim. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Então vamos ler, né? A palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. É Romanos 7, 14 a 21. Glória ao Senhor. Aleluia, o Senhor está comigo. E o inimigo está a fugir. E os anjos de Deus estão comigo. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos ler, porque bem sabemos, diz São Paulo, que a lei é espiritual. Mas eu, diz São Paulo, sou carnal, sou dirigido pela carne e vendido debaixo do pecado, porque eu sou descendente do Adão e da Eva, ou seja, do mesmo sangue que eles. Eu diz São Paulo ainda, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei é boa e diz para não fazer, mas eu fazia. De maneira que agora já não sou eu, diz São Paulo, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que a lei condena, né? O pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, na carne, né? Aliás, no espírito da pessoa do Paulo. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero fazer, mas faço o mal que não quero fazer. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, ou seja, não é o espírito da pessoa que faz, mas o pecado que habita em mim, diz São Paulo. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, o inimigo tenta, faz que a pessoa duvide e fique com medo
E isso não agrada a Deus, né? Ao espírito do Paulo, né? Vamos ler em 1 Pedro 5, 6 a 11. Diz o São Pedro, perdão, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o São Pedro aconselha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, crente para ser leão, vaidoso. Mas ele é mentiroso e pai da mentira, veio para roubar, matar e destruir. Vou ler outra vez, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como lá no livro de Jó, o Senhor perguntou ao diabo, e ele disse que andava pela terra, andava a fazer isto, vigiar, né? Então São Pedro diz, ao qual resisti, devemos resistir, porque ele é um amigo que quer matar-nos, roubar-nos, destruir-nos. Então vou ler outra vez, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, o diabo ataca a igreja e quer destruí-la. Continuando, São Pedro diz: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Segundo aos Coríntios 12, 7, 9. E para que não me exaltasse, diz São Paulo, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, ou seja, para humilhar o Paulo, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Eu tinha orado a Deus, pedindo, Pai, faz que ele se desvie de mim. Mas São Marcos diz que estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demónios. Falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o Paulo devia ter agido de outra maneira, em vez de pedir, como o Moisés estava a pedir, e Deus disse, porquê é que estás aí a pedir-me? É mais ou menos isso. Avança. E ele avançou e o mar vermelho abriu-se. E o povo de Israel passou em seco, mas os egípcios morreram. E o São Paulo continua a dizer o que Deus lhe disse. Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, o poder do Senhor Jesus Cristo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na carne que é fraca, não é? Como São Paulo dizia, quando quer fazer o bem, o mal está comigo, não é? O diabo sempre ataca para que a pessoa caia, seja humilhada, etc. Não repetindo, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Vamos ler ainda em Romanos 8, 6 a 11. Diz São Paulo, porque a inclinação da carne é morte. Ou seja, ele dizia que quando quer fazer o bem, o mal está comigo, né?
A, a carne, o corpo inclina-se para a morte por causa da queda do Adão e Eva, que se desviaram de Deus. O espírito da pessoa tem que nascer de novo. Jesus disse ao Nicodemos: necessário é nasceres de novo. Ler outra vez, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. O espírito de Deus inclina-nos, faz-nos desejar ter vida e paz e vitória em Jesus e a vencer a carne. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O nosso corpo não é a favor de Deus, é inimigo de Deus. Vou ler outra vez. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem é verdade o pode ser, né? Só Jesus é que cumpriu a lei. E na sua boca não foi achado engano, aleluia. Portanto, os que estão na carne, estão dirigidos pelo corpo, não podem agradar a Deus. Só Jesus é que agradou. Deus disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Né? Ah, vós, porém, não estáis na carne, diz São Paulo, escrevendo à igreja de Roma. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Portanto, se a pessoa recebeu Jesus, nasceu de novo, e o Espírito de Deus habita nela. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não receber Jesus, está a viver segundo a carne, segundo o corpo. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, ou seja, o corpo não consegue reagir contra o espírito humano que nasceu de novo. Mas o espírito vive por causa da justiça. Da justiça de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos justificados, glorificados, etc. E se o espírito daquele que dentre os mortos, o Espírito de Deus, dentre os mortos ressuscitou Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, ou seja, o Pai Celestial, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém, Pai, faz isso para comigo também e para com a tua igreja, amém. Aleluia. Romanos 8, 20 a 24. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que, do que a sujeitou, do homem, né? Na esperança de que também a mesma criatura, a criação, será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia. Porque sabemos que toda a criação geme. A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo geme. Como nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui vemos que toda a criação geme ou deseja ficar liberta, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, diz São Paulo, que temos as primícias do Espírito.
E também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo também geme, desejando a redenção, desejando ter a mesma capacidade do corpo do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou. Aleluia. Continuando, porque em esperança fomos salvos. Nós esperamos também ter um corpo novo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Ora, nós esperamos coisas que não vemos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vou repetir, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler em Romanos 8, 25 a 29. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Ou seja, devemos esperar com paciência. E a pessoa que nasceu de novo sabe que um dia ele vai receber um corpo novo também. Continuando. E da mesma maneira também o Espírito de Deus ajuda as nossas fraquezas, como eu tinha dito há bocadinho. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. O Pai sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo, aqui não compreendo bem o texto, mas pronto, vou ler outra vez. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que pode ser o Senhor Jesus, não sei, não percebo bem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu plano. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 Coríntios 14, 1 e 2. Aleluia, glória a Deus, Espírito Santo, te peço que me ajudes a compreender a tua palavra santa e gloriosa, a intenção com que escreveste e com que escreveram os homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então vamos ler aqui em 1 Coríntios 14, 1 a 2. Segui, eu São Paulo também a aconselhar, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Os homens não o entendem, mas fala a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mistérios são coisas que Deus ainda não revelou, né? Mas pode revelar. 1 Coríntios 14, 4 a 7. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Portanto, numa reunião é muito mais útil aquele que profetiza. Se ele profetizar de acordo com a palavra de Deus e tiver a interpretação.
diz São Paulo, e eu quero que todos vós faleis em línguas, todos. Há algumas pessoas que dizem que não são todos, mas aqui diz que são todos. Eu quero que todos faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior, é mais importante no sentido de edificar a igreja. E, portanto, Paulo está a se referir às reuniões na igreja. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba em edificação. Glória ao Senhor, aleluia. Continua São Paulo a dizer: E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, falando só em línguas, que vos aproveitaria se não falasse, ou por meio da revelação, a pessoa pode pedir, Pai, dá-me a revelação e dá-me também a tua ciência e dá-me a tua profecia e a tua doutrina. Da mesma sorte, diz São Paulo, as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com flauta ou com cítara ou com qualquer instrumento musical, né? Vamos ler em 1 Coríntios 14, 12 a 18. Assim também vós, como desejais dons espirituais, e o Paulo lá em cima aconselha a buscar os melhores dons. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. A intenção é sempre que a igreja seja edificada. Por isso, que fala em língua desconhecida, peça a Deus para que possa interpretá-la. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Cá está outra vez a carne, o corpo, né? Que farei, pois? Orarei, diz São Paulo, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indoto, o amém. A pessoa dizer que concorda com a oração, né? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Para falar mais línguas é necessário usar mais tempo. Jesus disse: nem uma hora pudeste falar comigo, então devemos orar mais que uma hora. 1 Coríntios 14, 13 a 15. Por isso, o que fala em língua desconhecida, oro para que a possa interpretar. Amém. Ajuda-me a interpretar bem. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14, 39 a 40. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não por aí baixo falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Algumas pessoas não proíbem diretamente, mas dizem que o tempo das línguas já acabou. Mas a palavra de Deus diz que quando vier o que é perfeito
e nos der um corpo igual ao dele, já não precisamos de falar línguas, mas por enquanto precisamos. 1 Coríntios 13:8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Também as profecias que Paulo diz que eram tão importantes também serão aniquiladas. Havendo línguas, também cessarão, e havendo ciência, também desaparecerá. Tudo isto porque nós vamos receber um corpo como o do Senhor Jesus Cristo. Agora, o amor nunca falha, mas as profecias serão aniquiladas, não serão necessárias quando tivermos um novo corpo. As línguas também cessarão porque não precisamos delas. Havendo ciência, também desaparecerá porque o nosso novo corpo não precisa de ter ciência, precisa sim de estar em comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. 1 Coríntios 15, 48 a 53. Aleluia. Diz São Paulo: qual o terreno, tais também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, ou seja, muito rapidamente, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Portanto, o nosso corpo vai ser revestido de incorruptibilidade. Já não morre e tem um corpo como o do Senhor Jesus. E que isto que é mortal, o nosso corpo vai ser revestido de imortalidade, também não morre. Efésios 4:22. Então, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, vamos ver algumas coisas que entristecem o Espírito Santo, não o alegram. 2 Pedro 2:20 a 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espujador da lama. Efésios 4:26 a 32. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia
sejam tiradas entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Obrigado, Pai Celestial. Mas, irmãos, amigos e simpatizantes, vamos a terminar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e comigo também. Aleluia. Tchau, meus amigos e irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo.